Shalom, Lekulam! Shalom para todos! Que o Eterno te abençoe e te guarde. Você, sua casa, sua família, toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe. Vocês estão no canal Techuvá Total. Hoje é terça-feira. E terça-feira tem o que, pessoal? Momento do Hebraico. Momento do Hebraico. Que programa maravilhoso. Que programa sensacional. Estudar o hebraico bíblico, o Ivrit Tanahi, utilizando versos, pasukim, versículos da Bíblia. Estamos na sexta temporada e a sexta temporada nós estamos estudando as palavras proféticas do nosso mestre Yeshua, capítulo 23, 24 e 25 de Matitiahu, Mateus capítulo 23, 24 e 25. Nós já vimos o capítulo 23, primeira parte da sexta temporada. A segunda parte, nós vimos o capítulo 24, texto a texto, palavra por palavra. E agora, para fechar com chave de ouro, a última parte da sexta temporada, que é o capítulo 25. Então, iniciaremos hoje o capítulo 25, uma jornada incrível. Lembrando que o capítulo 23, Yeshua estava no pátio do templo e falava para multidões de judeus durante o período pré-Pesach Matzot, um período de preparação. Eles estão agora há 2 dias, mais ou menos, de iniciar Pesach. Yeshua vai com seus discípulos caminhando, eles vêm e se maravilham com a reforma que estavam fazendo do Beit HaMikdash, do templo, ficam espantados, admirados, e mostram a Yeshua todo aquele arsenal da arquitetura moderna herodiana. Na época era moderna, né? E até hoje é bem moderno, realmente. Um visionário, né, na arquitetura, o Herodes, sem dúvida. Rodo Hagadol, Herodes o Grande. Mas Yeshua logo joga um banho de água fria em todo aquele entusiasmo dos discípulos em relação àquelas construções magníficas, leva eles para o Har HaZeitim, o Monte das Azeitonas, ou Monte das Oliveiras, como se conhece, e começa a falar para eles que aquilo não ficaria pedra sobre pedra, que tudo viria abaixo, bem antes do que eles pudessem imaginar. Realmente aconteceu basicamente 40 anos depois, um pouco mais de 40 anos, para ser mais exato, 43 anos depois. Eles ficam espantados porque a reforma do templo sequer ainda estava concluída. E estaria concluída, vamos dizer assim, a reforma, sabe quanto tempo depois? Exatamente 40 anos depois. 3 anos e meio depois, viria tudo abaixo. 3 anos e meio após a conclusão definitiva da reforma iniciada por Herodes, uma reforma que durou quase 70 anos. Alô? Quase 70 anos a reforma. E aí, o mestre já afirma para eles, já determina para eles que tudo viria abaixo. Eles ficam espantados e queriam saber quando tudo aquilo iria. Aí é que são produzidos capítulo 24. Capítulo 24, acabamos semana passada, a última parte. E o 25, infelizmente, temos essa questão de capítulo. Mas entre o capítulo 24 e 25, não deveria existir capítulo.
Eu concordo com o capítulo 24, separado do 23. Apesar de ter sido no mesmo dia, mas são situações diferentes. 23, Yeshua fala para as multidões, 24 e 25 é exclusivo para os seus discípulos. Mas não vejo o porquê de ter uma pausa entre o 24 e o 25, era para ser uma coisa só, porque é um momento só. Eles continuam sentados ouvindo Yeshua falar do mesmo tema. Vamos lá. Então, demora. Tem demora? Alô, alô, alô. Aqui. O formato aqui. Capítulo 24, 25, verso 1. Com todo o seu coração, com todo o seu... Abre o seu coração, tá? Para ouvir a voz do Eterno. 25, Matitiarro, Mateus 25, diz: então, Tidme é semelhante, Damá em hebraico, Damé quer dizer uma imagem, semelhança, né? Damut, semelhante, parecido, um reflexo. Então, as Tidme, então é semelhante, é parecido, Malchut Hashamayim, o reino dos céus, reino do eterno, o reino que está assim, não o Olam Hazé, este mundo, dirigido pelos seres humanos, baseados nos conceitos pilares de Nimrod, né, o primeiro grande governante na Terra, estabeleceu essas bases que estão até hoje, ou seja, bases antigas. O mundo continua assim, sendo governado por homens que governam sobre outros homens, tendo o dinheiro como pilar importantíssimo, dominante, que faz com que os que mais têm tenham mais proeminência, também governança sobre os. E por último, a questão da religião, que é uma outra forma de governo, domínio e sobrepujar as pessoas. São 3 formas de domínio. Todos os pilares de Nimrod servem para dominar seres humanos. Primeiro é o governo, reinado, governo, seja de que modelo for. Segundo é os bens materiais, que governam também, sobrepujam, sobrepassam as pessoas, dominam as pessoas. E terceiro, a religião. São 3 formas. Sem dúvida, em alguma delas, o ser humano ele vai estar submisso. Vai estar submisso em uma das 3 formas. Se ele tiver, por exemplo, muito dinheiro, aí ele vai poder estar assim outro. Mas, em contrapartida, ou através do governo, ou através da religião, ele vai estar. Então, são 3 pilares. O mestre Yeshua divide o mundo em 2. O universo em 2. Ele divide entre o Olam Hazé, este mundo, que eu acabei de dizer, pilares, e o Malchut Hashamayim, o reino dos céus, que é o reino do eterno. Vamos lá. E ele sempre coloca em evidência, ele sempre divulga, ele sempre anuncia, ele sempre faz propaganda, obviamente, do Malchut Hashamayim, do reino do eterno, do reino dos céus. Ele não tem interesse nenhum de exaltar, não tem interesse nenhum de ficar falando sobre um reino sem fim, que é finito, que está fadado à destruição. Que é o Olam Hazé, este. Então, ele foca sempre no reino dos céus. O reino dos céus é semelhante Le Eser Betulot, a 10 virgens
Betulá, em hebraico, é virgem. Betulot, virgens. Plural, feminino, ot, plural feminino. Betulá, repetindo, Betulá, virgem. Não importa de quantos anos, virgem. Nunca teve relações com virgem. Nunca teve relações. Existe uma palavra em hebraico, bíblico também, que é mal traduzido por virgem, que é a palavra alma. Alma, alma. Alma, alma. Transliterar. Alma. Com acento agudo no último A. Alma. Alma quer dizer jovem. É diferente da palavra betulá, virgem. Ela é diferente. Por quê? Porque a betulá, ela pode ser até uma senhora de idade, que nunca teve relações a vida toda. Existe isso até os dias de hoje. Tem mulheres que nascem e até morrer não tem relações. Ela é uma betulá. Não necessariamente uma jovem, ela é uma idosa, por exemplo. E existem mulheres que não são mais betulá, não é mais virgem, ela é alma, ela é jovem ainda. É jovem. Acontece muito também. Dias de hoje, é óbvio. Então, são situações que se encontram quando a moça é betulá e alma ao mesmo tempo. Uma jovem virgem. Mas, normalmente, uma palavra tem nada a ver com a outra. Situações completamente, deixar isso claro, tá? Vamos lá. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. 10 virgens. Exceto, 10. É um número, e os números na escritura, números na Bíblia, números em todo o Tanar, e o mestre Yeshua sabe muito bem disso. Os números, eles são interessantíssimos e se repetem ao longo de toda a história bíblica. Números, como o número 10, ele se repete bastante na história bíblica. O número 7 se repete bastante na história bíblica. O número 12 se repete bastante na história bíblica. O número 40 se repete bastante na história bíblica. O número 14 se repete bastante na história bíblica. Então, existem números que são muito repetidos, muito utilizados. O número 2 repete bastante na história bíblica. O número 3 também. Número 4. Número 5. Tem números que são extremamente repetidos. O 10 é um dos mais repetidos da história bíblica. É só nós nos lembrarmos, por exemplo, da Aseret Hadvarim. 10 pronunciados. Mas vamos lá. 10 virgens, não necessariamente jovens ou idosos, e está fora de questão de idade, são virgens. Asher lokhu, porque aqui eu tenho um kametz, um sheva, tem um som de ó. O verbo é lakar, pegar, está no plural, lokhu, ou seja, pegaram, asher é que pegaram, et neroteihen, ner em hebraico é lâmpada, ner, neroteihen, hen aqui é um sufixo feminino, plural. Então, pegaram as lâmpadas delas. Que tipo de lâmpada? Como assim? Não pensar jamais numa lâmpada moderna, eletrônica. Não tem nada a ver com essas lâmpadas
acham, a lâmpada seria exatamente uma lamparina, né, antiga, de barro, muito famosa, né? Vocês já viram bastante. Eu, inclusive, acabei não colocando a foto de para vocês, mas é simples de vocês verem. Lâmpada antiga, feita de barro, com um pavio, se coloca azeite. Normalmente o azeite de terceira prensa, já prensado pela terceira vez. É um azeite que não serve mais para alimentação. E aí coloca esse azeite, vai obviamente encharcar o pavio, e aí se acende, coloca o fogo. E essa lâmpada, ela é utilizada exatamente para se caminhar à noite. Ou se coloca essa lâmpada numa parte alta da residência, para se iluminar ali, as pessoas estão ainda acordadas à noite, ou essa lâmpada é colocada exatamente em várias partes, inclusive nas sandálias, quando se caminhava à noite para se iluminar o caminho. Exatamente, sandálias couro, né? Ou se carregava, né? Se pegava na ponta, como ela era de barro, não passava tanto calor para a parte que se segurava, então não havia problema. Normalmente se usava em curta distância, porque à noite as pessoas não faziam muitas coisas. À noite, quando ficava tudo escuro, não existiam os postes de iluminação, não existia energia elétrica, as pessoas iam normalmente dormir. Dormir para acordar cedo. Não se fazia muita coisa à noite, mas às vezes existiam as emergências. As emergências. E aí precisava utilizar. Tinha pessoas também que precisavam estar acordados à noite. Vigias, vigilantes, ou alguém que usava a noite para fazer determinadas tarefas, para adiantar para o dia seguinte. Não eram muitas pessoas assim, mas algumas queriam agilizar o trabalho, ser diferente das outras, e aí trabalhavam à noite também. Seja tecelões, né, precisavam adiantar seus. Sejam alguns que queriam organizar o dia seguinte, para que saísse na frente de todos os concorrentes, seja lá o que for, ou uma emergência, normalmente emergência médica, à noite. Bem, vamos lá. Então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que pegaram as lâmpadas delas, Vatsetsená, e atsá em hebraico é sair. Etse, sair. Vatsetsená, e saíram. Likrat e Ratan, para encontrar. A palavra karat também pode ser traduzida por chamar. Também pode ser traduzida como ler. Então eu posso ser encontrar, ler, chamar. Pode ser qualquer um das três. Porém, lendo o contexto, o encontro ele é mais adequado na tradução aqui. Talvez também chamar, mas ler o noivo não faz sentido nenhum, né? Ler o noivo não faz sentido. Mas chamar o noivo faz sentido, e encontrar o noivo faz mais sentido ainda. São virgens, mas estavam a ponto de se unir ao noivo. E aqui é que nós temos o que é de mais estranho nessa história. Trata-se, obviamente, como o mestre Yeshua sempre fez, de parábolas. Em hebraico, meshalim, ou
mashal, o plural, o singular, perdão, o plural, mishalim, né? Mishalim, parábolas. Mashal, parábola. A parábola sempre utilizada no Tanar, quem não estuda o Tanar, acha que o mestre Yeshua inventou as Meshalim, as parábolas, esse método de ensino. Não, 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 não. As parábolas, elas sempre existiram no mundo antigo. No Tanar, existem centenas delas. As parábolas, elas são um tipo de ensino mais avançado, um tipo de ensino mais aprofundado. As parábolas existem exatamente para aqueles alunos que querem se aprofundar um pouco mais no ensino. Porque o aluno, quando começa a aprender, ele recebe o feijão com arroz, ele recebe o café com leite, assim. Ele recebe aquele ensino mastigado. Aquele ensino bem simples, mastigado. 1 mais 1 é 2. Só que chega um momento, depois que ele aprende o feijão com arroz, que ele quer saber, por exemplo, de onde vem o feijão com arroz? De onde vem o feijão? De onde vem o arroz? E como é que se prepara o feijão? Como é que se prepara o arroz? Como é que se cozinha o arroz? Como é que se cozinha o feijão? Como é que se prepara? Depois ele vai querer saber como é que se planta o arroz. Como é que se planta o feijão? Como é que se colhe o arroz? Como é que se colhe o feijão? Depois ele vai querer ainda saber quais as vitaminas, sais minerais que estão presentes no feijão, no arroz. Depois ele vai querer saber as calorias. Alô? Depois ele vai querer saber se existe alguma maneira de ampliar a produção. Depois ele vai querer saber se existem espécies diferentes de arroz e de feijão. Alô? Isso são aprofundamentos para aqueles alunos que se interessam, querem sempre mais. E o ser humano, ele é dotado disso. O Eterno dotou o ser humano, quando criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, ele dotou o ser humano com essa vontade, com esse desejo de sempre mais, de nunca estar satisfeito com feijão com arroz. Ele quer mais, conhecer mais, porque o nosso ser que se alimenta com a palavra, quando ele realmente se alimenta dela, ele quer mais, se aprofundar mais. É estranho um ser humano que diz que ama o Eterno, que ama a sua palavra, simplesmente se contentar com o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sem querer se aprofundar, sem querer saber mais. Significa que o Eterno não é pastor dele. Sem dúvida. Tudo fachada. Mas quando você percebe que ele quer mais, isso que é o... Isso não se refere só ao Eterno, só à palavra do Eterno. Gente, isso se refere a todas as áreas da vida. O ser humano, quando ele se interessa por algo de verdade, ele não fica só no feijão com arroz. Ele vai, ele estuda, ele pesquisa, ele verifica, ele corre atrás. Quando ele se interessa por algo, por um ramo, por alguma coisa, ele estuda, ele pesquisa. Quando aparece algo na televisão, ele para ali, ele vai lá pesquisar. Hoje em dia é fácil, né? Pesquisar as coisas. Nós temos celulares e na nossa palma da mão nós temos ali dicionários, tudo que a gente pensar e imaginar. Assim também é a palavra. Então, a parábola, ela é um nível de aprofundamento muito maior, porque vai utilizar histórias que são um pouco fora da realidade. E aí a mente vai dizer, opa, essa história não faz muito sentido. Como é que 10 virgens vão encontrar o noivo e não os noivos?
Não se pode um homem se casar com mais de uma mulher ao mesmo tempo. Isso é desonroso, não só da cultura judaica, mas praticamente de todas as culturas do mundo antigo. Você vai dizer, não, mas existem culturas até hoje, por exemplo, a cultura árabe permite o homem se casar com até 4 mulheres, é o máximo, 4 mulheres. Porém, nunca, eu diria a você, jamais eles permitem 4 mulheres de vez. Nunca isso. Tanto que na cultura árabe, que eu conheço um pouco, quando há o primeiro casamento, a primeira mulher dele, a mulher que ele casou, a primeira, é ela que vai decidir se ele vai ter outra mulher ou não. E se ele disser para ela, eu vou ter outra mulher, ela tem o direito, de acordo com o Islã, de acordo com a cultura deles, ela tem o direito de pedir o divórcio. Divorciar dele. Ela não aceita. Se ela aceitar, tudo bem. Mas se ela disser, não, eu não aceito. Isso não vai impedir dele de se casar com a mulher, mas ela tem o direito de separar dele. Ok? Então, nunca, jamais de vez, nenhuma cultura isso aconteceu. A gente vai encontrar essa abominação de homem se casar com 2 mulheres ao mesmo tempo, se juntar com 2 mulheres ao mesmo tempo, Esaú. Lembra? Isso foi terrível aos seus pais. Foi uma aflição para os seus pais. Sofreram bastante a ponto do próprio pai chegar até a adoecer e ficar cego. A escritura não diz que ele ficou cego por causa disso, mas ela afirma que ele estava amargurado e logo após a gente descobre que ele está cego. Logo depois é dito. É uma coisa muito chocante. A gente se lembra também do próprio Yaakov, que se casou com 2 mulheres, mas isso foi da vontade dele. E também, tudo uma enganação do seu sogro. Ele queria se casar com Rachel e Mano, nossa mãe Raquel, e não com Lea e Mano, nossa mãe Lea, não. Ele queria se casar com Rachel. Aí o sogro fez uma maracutaia e aí acabou ele se casando com as 2. Porém, não foi no mesmo dia, no mesmo momento. Lembre-se, eles tiveram uma semana de diferença para depois ele se juntar com Rachel. Bem, só que nós estamos falando de parábola, e parábola é totalmente diferente da realidade. O cérebro vai dizer, alguma coisa está errada, isso não faz sentido. Mas é exatamente dentro da parábola a gente tem que entender o motivo da parábola ter sido criada. Qual foi o motivo que o mestre Yeshua traz essa parábola? Lembremos como terminou o capítulo 24. Por isso que é ruim essa divisão de capítulos. O que o mestre Yeshua estava falando? Estava falando do momento da sua vinda. Aqueles que deveriam estar preparados, porque isso poderia acontecer a qualquer momento, inclusive no momento que eles não estivessem esperando. Então, já que eles não sabem nem o dia nem a hora, e muito menos os mensageiros dos céus, nem ele próprio, nem o próprio Yeshua sabia, somente o Pai que está nos céus. Portanto, eles tinham que estar vigilantes o tempo inteiro, todos os momentos, todos os dias. Eles tinham que ter um padrão diário, um relacionamento diário. Eles não podiam esquecer da responsabilidade diária deles de um relacionamento com o Criador. Esse foi o grande conselho do grande mestre Yeshua para os discípulos, para os alunos dele. Olha, como não sabemos o dia e a hora, vocês precisam estar todos os dias vigilantes. Todos. Tem que ser um padrão para vocês. Vocês devem acordar e estar prontos para que, se o ladrão chegar a qualquer momento na casa de vocês, vocês estejam prontos para não serem roubados.
para que a casa não seja arrombada. Assim terminou o capítulo 24. Ele continua. Então saíram para encontrar o noivo. É estranho, né? 10 virgens casarem com um noivo. E aqui não é plural. As virgens estão no plural, ok? Betulot. Ratã é singular. É o noivo. Ainda tem um artigo definido. O noivo. Mas vamos tentar entender, né? Que isso aqui é uma parábola, não uma realidade. Existe um ensino dentro da parábola. O verso 22 vai dizer: Ramesh, 5 mehen delas, Benot Kesel, 5 delas eram filhas, Banot, plural de Bat, Banot. 5 delas eram filhas, Kesel, tolas, filhas tolas. O Tanar, ele divide a humanidade em dois. Basicamente em dois. Os que são Sadikim, justos, e os Rechaim, os ímpios. Também ele divide o ser humano em Chachamim, sábios, e tolos. Petim, tolos. Kessalim, tolos. São sinônimos. Lembra, por exemplo, do Salmo de Davi, Salmo 19? Torat Adonai Mershivat Nefesh. A Torá do Eterno restaura a alma. Transforma um tolo em um Chacham, em um sábio. Transforma o tolo num sábio. A Torá do Eterno traz sabedoria. E quando o ser humano a abraça e passa a praticar os mandamentos, ele não é mais um tolo, ele é um Chacham, ele é um sábio. Então, as filhas tolas aqui, obviamente, são seres humanos, não necessariamente mulheres, mas seres humanos que não praticam a Escritura. Até sabem da Escritura, conhecem a Escritura, né? Tem um padrão social correto, são virgens, ou seja, não são prostitutas, mas tem um padrão até correto. Diante da sociedade, são pessoas bem vistas, mas são tolas. Por quê? Porque não praticam a Torá. Verramesh e 5, Banot Tevuná, são filhas inteligentes. Tevuná, inteligente. Vem do termo Yavim, que quer dizer que sabe, que conhece, que é inteligente, que entende das coisas. São filhas inteligentes, que entendem, são filhas prudentes. Verso 3. Verhaxilot, plural de Kesel, e as tolas, Verhaxilot e as tolas, Lokhu, pegaram, et neroteihen, as lâmpadas delas. Veja, elas são virgens e elas têm lâmpada. Alô? Virgens têm lâmpada. A lâmpada é apenas um instrumento que vai queimar o azeite. É apenas a luminária. É apenas o local onde o azeite será colocado. Não adianta você ter a luminária, não adianta você ter a lâmpada e não ter o azeite. Alô?
O que é o azeite na Escritura Sagrada? Qual a comparação que o azeite é feito? Que nunca falte sobre a tua cabeça o shemen, o óleo, o azeite. Shemen, o azeite. O que é o azeite na Escritura? A palavra do Eterno. Davar Adonai, palavra do Eterno. E o que significa queimar o azeite? Para iluminar, praticar a Escritura. Quando você pratica os mandamentos, você está queimando o azeite, ou seja, você está acendendo a lâmpada. Acendendo a lâmpada, iluminando. O que ilumina as pessoas são as práticas dos mandamentos. Alô, alô, alô. O que ilumina as pessoas são as práticas dos mandamentos. Praticar os mandamentos ilumina a todos que estão à volta. Praticar. Se você tiver a lâmpada, ok? Se você tiver o azeite, ou seja, você tem a Torá dentro de você, mas se você não praticar, não adianta nada. Tem que queimar o azeite, tem que praticar, tem que colocar o azeite em evidência, tem que fazer o azeite realmente ser útil. A palavra pode estar dentro de você, mas ela só é útil quando é praticada, vivida. Não adianta nada aprender a amar o próximo como a si mesmo e não amar o próximo através de ações concretas, não através de palavras. Alô. Não adianta saber que temos que sermos honestos, corretos. 1 litro é 1 litro, 1 metro é 1 metro, 1 quilo é 1 quilo, e não praticar isso. Só iluminamos quando praticamos. Tem que queimar o óleo na lâmpada. Ter a lâmpada é importante. Aí depois colocar o azeite é mais importante ainda. E queimar é ainda mais importante. Veja, essas 5 tolas, elas eram virgens, elas tinham as lâmpadas, e não pegaram imahen com elas shemen, o azeite. São virgens, têm as lâmpadas, ou seja, tem o conhecimento, sabe o que é a verdade, sabe o que é certo, mas rejeitam o azeite, rejeitam a Torá, rejeitam a palavra do Eterno. Que é ela, a Torá, vai iluminar ao ser queimada. É ela que vai produzir vida, é ela que vai restaurar a alma ao ser praticada. Torá Adonai Mershivat Nefesh. A Torá do Eterno restaura a alma. Transforma o tolo em um sábio. Não pegaram azeite, mas disse o mestre. Mestre Yeshua falando para os seus discípulos. Precisam se preparar. Vocês não podem fraquejar. Todos os dias vocês precisam estar não só com a lâmpada, não só se mantendo virgens, ou seja, afastados da prostituição, da contaminação deste mundo, vocês também precisam da lâmpada de vocês, do azeite, e queimá-lo para iluminar a vocês e a todos que estão à volta. Então, tudo isso que o mestre está falando, não pode ler o capítulo 25 e esquecer de tudo que passou. Tudo que o mestre está falando aqui refere-se exatamente à preparação.
se preparar. Não pegaram azeite. Verá nevonot, e as inteligentes, as virgens inteligentes, lokhu shemen, pegaram azeite. Berri leihen, nas suas vasilhas. Be é nas, e lei, o que lei, são vasilhas, utensílios. Utensílios. Então, essa palavra é utilizada, inclusive, no tabernáculo, no Mishkan, utensílios do templo. Birleihen, ou seja, nas vasilhas delas, com hanerot, com as lâmpadas. Então, além de serem virgens, além de terem esse desejo de encontrar o noivo, que as outras também supostamente tinham, elas estavam preparadas. Preparadas. Lâmpada com também com o azeite. Feca asher acher ratan, e como se atrasou o noivo, isso significa que havia uma data que elas estavam esperando. Porque se atrasou, é porque havia um encontro marcado. Se está dizendo que atrasou, é porque estavam esperando. Alguém disse, alguém falou, ou o próprio noivo anunciou. Olha, vamos nos casar tal dia. Alô? Se está dizendo que se atrasou, significa que estava esperando. Eu me lembro dessa parte, quando o mestre usa essa parábola. Sempre faço associações com a Torá, porque assim também o mestre ensinou a fazer. Eu aprendi com o mestre. O melhor, né? Eu me lembro, sabe de quê? Do capítulo, se eu não me engano, 32 de Shemot. Alô? 32? Quando Moshe sobe ao monte Sinai, passa lá os 40 dias e 40. Parece que fazem uma contagem errada, ou fizeram a contagem que imaginavam que ele desceria, e chegam à conclusão que ele se atrasou, ele não vem mais. Já foi, já acabou, já passou. E aí o que é que fizeram? Mas sabe de uma coisa? Vamos construir para nós deuses que nos façam seguir daqui. Que possamos seguir esses deuses que eles mesmos criaram. Ó, alô? E aí, quando Moshe chegou, pegou todo mundo de calças. Entendeu? Parece, né, essa história. Bom, o noivo se atrasou. Porque para elas ele deveria vir. Fizeram os cálculos, falou. Mirabolantes, fórmulas matemáticas, x ao quadrado mais y elevado à quinta potência, dividido por tal, delta, não sei o quê. Fizeram lá os cálculos e disseram, olha, ele vai chegar a tal data. Não tem os malucos que faz, há muitos anos, faz todo tipo de cálculo. O mundo vai se acabar em tal data, o mundo vai se acabar em outra data, o ano 2000 ia se acabar o mundo, em 2011 ia se acabar, 2012, toda vez, 2018 vai acabar o mundo, 2021, e alguns, alô, vendia tudo que tinha porque o mundo ia acabar. Salve-se quem puder, viu? A loucura vai tomar conta desse mundo. Vamos lá. Fizeram os cálculos e chegaram à conclusão que o noivo deveria chegar naquele dia, se preparado para aquilo. Não chegou. E
Como se atrasou o noivo, lavou para chegar, Namu Yashinu Kulan. Então, cochilaram, adormecendo todas, tanto as inteligentes como as tolas. Todas dormiram. Qual a diferença aí? Que agora estão iguais. Todas dormindo. Esperaram, não veio, dormiram. Qual a diferença? A diferença é que 5 delas, as inteligentes, mesmo que não chegue, mesmo que não venha hoje, que não venha amanhã, que não venha semana que vem, elas estão preparadas. Preparadas. Não importa, preparadas. É disso que se trata a parábola. É só voltar ao capítulo 24. O mestre Yeshua bate na tecla várias vezes sobre estarmos preparados para qualquer momento, inclusive um momento que nós nem imaginemos. Todas estão dormindo, todas. A diferença é que uma está, 5 estão preparadas. Vai rir. O que aconteceu? Hatsi Halaila, na metade da noite. Então, a noite tem 12 horas. A metade da noite, então, são 6 horas. 18 mais 6, 24, meia-noite. Hatsi Halaila é o que chamamos de meia-noite. Esse termo também aparece bastante no Tanar. E é um horário que já está comprovado que o Eterno sempre utilizou para chegar, de surpresa. Veja, por exemplo, a praga número 10, a morte dos primogênitos, seres humanos e dos animais. Que horário aconteceu? Hatsi Halaila. Qual foi o horário? Qual foi o horário, o momento em que o mar, o Yamsuf, o mar de junco, se fechou contra os egípcios? Depois que todos passaram. Se abriu, passaram e por volta aí desse. E em outros momentos essa expressão vai voltar a aparecer. Então é algo bem profético aqui que o mestre utiliza. Ele está sempre utilizando a escritura, ele não está inventando nada. Vaihi Bahatsi Halaila, e aconteceu no meio da noite, na metade da noite, à meia-noite, literalmente à meia-noite, Vata'avor Hariná, se passou o grito, né? Um grito de júbilo se passou. Se passou é aqui, haver, passar. Tavor se passou, hariná, grito de júbilo. Grito de júbilo. Riné, vejam, Ratan, o noivo, chegou. Seiná, licratô, saiam. Vocês, mulheres, né? Está no feminino. Licratô para encontrá-lo. Saiam, vamos, chegou. Casamento meia-noite. Coisa esquisita. No mundo antigo, os casamentos não eram pela manhã. À tarde era a parte dos beberrões, né? Encherem a cara de vinho. Falar outra coisa, salve-se quem puder. Isso é uma parábola, Está tratando da realidade de um casamento, tratando aqui exatamente de estarmos preparados para o momento da vinda do rei, que é chamado Ben Ha-Adam, filho de Adão.
Verso 7. Então, alô. Requitsu despertaram. Tol Betulot. Todas as virgens, tal. Todas as virgens despertaram. Então, há uma semelhança entre elas. O momento em que dormiram e o momento em que acordaram. Semelhantes. São muitas semelhanças que elas têm. Mas há algo diferente. Há um detalhe diferente. A preparação. E é isso que classifica as virgens como tolas e como inteligentes. Como tolas e como prudentes. A preparação, estarem preparadas. Porque o restante são iguais. E a preparação, gente, é exatamente o detalhe do azeite. O único detalhe diferente é o azeite. É que as inteligentes, elas não se apartam do azeite. Elas estão com o azeite o tempo inteiro. Elas dormem, acordam com o azeite. As tolas, não. E por que as inteligentes dormem e acordam com azeite? Porque faz parte da vida dela. O azeite está inserido na vida dela. Elas não conseguem se separar dele. Por quê? Porque o azeite está dentro delas. A Torá está dentro delas. E não dá para se apartar da Torá. O verdadeiro discípulo do Mestre Yeshua é aquele que ama o Eterno. Ele mesmo disse. E aquele que ama o Eterno, quem é aquele que ama o Eterno, senão aquele que tem dentro de si os seus mandamentos? Porque eu demonstro graça aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Amar ao Eterno significa obedecer aos seus mandamentos. Com todo o coração. Não dá para apartar isso da nossa vida. Não tem como tirar. Olha, hoje eu vou tirar os mandamentos. Não tem como, porque, como diz o salmista, estão dentro de nós e meditamos neles de dia e de noite. Somos chamados de bem-aventurados, tanto pelo Davi da Meller, abençoada a memória do rei Davi, no Salmo 1. Abençoados são, que não andam segundo o conselho dos ímpios, não caminham pelo caminho dos pecadores, não se sentam com os zombadores. Antes o seu prazer está na Torá do Eterno, e na sua Torá medita, e Yomam Valaila, de dia e de noite. De dia e de noite, não é de manhã cedo e de noite, não. Quando fala de dia e de noite, significa os dois períodos. Tanto o período dia, quando o sol está brilhando, quanto o período da noite, quando ele foi recolhido. Ou seja, o tempo inteiro. De dia e de noite significa todo o tempo. Não se apartam da Torá. Não se aparte do livro da Torá. Disse o Eterno para Yehoshua. Medite nele de dia. Ou seja, todo o tempo. Então irás prosperar tudo. Não se aparte. Esse foi também o conselho que Moshe Rabbeinu, Moshe nosso mestre, deu para os futuros reis de Israel. Ele disse, um dia vocês vão se rebelar contra o Eterno e vão querer estabelecer reis sobre vocês. Digo para vocês, um conselho que eu dou, que o rei de vocês medite na Torá
que tenha um livro da Torá com ele, uma cópia desse livro, e medite nele de dia e de noite. A diferença está aí, gente. O detalhe é o azeite. O detalhe é a Torá. A palavra do Eterno. Ou algo mais. Não adianta ser uma virgem, ser bem vista na sociedade, ser bem quisto, bem visto, bem falado. Mas não sei por que uma pessoa tão boa como essa não se interessa na palavra do Eterno, na palavra pura. Que ele falou, que ele escreveu, que ele ensinou, que ele determinou. Todas despertaram, todas acordaram para Taviná e prepararam Etneroteiren, as lâmpadas dela. Pronto. Porém, Vatomarná e disseram Haquesilot, as tolas, El Hanevonot, para as inteligentes. Tinei Nalano, dê para nós. Tinei na, espaço, lano. Está grudado, né? Tinei na, lano. Dê para nós. Mi chamneiren, do azeite de vocês. Pen, senão, irbu, irão apagar Neroteino, as nossas lâmpadas. Então, parece que elas tinham um pouquinho de azeite. Não é porque as lâmpadas estavam acesas. Todas prepararam as lâmpadas. As lâmpadas estavam acesas. Estava acesa? Estava. Não vai apagar porque estava acesa. Significa que tinha um pouquinho de azeite. Significa o quê? Que elas guardavam um pouquinho de mandamento. Sabe? Mandamentozinho aqui, outro mandamentozinho ali. Mandamentos que não demonstravam claramente o amor ao Eterno, porque tem muita gente que guarda mandamento. Muita gente guarda. E muitos guardam sem sequer saber que estão servindo ao Criador. Nem sabem. Significa que esses mandamentos não têm intrínseca conexão com o Criador. Por exemplo, tem pessoas que honram o pai e a mãe. Não necessariamente eles têm nenhum tipo de conexão com o Criador. Tem pessoas que são honestas, corretas, pagam em dia. Não quer dizer que são servas do Eterno. Alô, alô. Tem pessoas que falam sempre a verdade, que não mentem. Tem pessoas que não levantam falso testemunho contra o próximo, para acusar o próximo. Tem pessoas que nunca assassinaram. Tem pessoas que não odeiam. Tem pessoas que não se vingam. Todos esses são mandamentos. Tem pessoas que respeitam os direitos de pessoas com necessidades especiais, que não colocam obstáculos no caminho do cego, que não amaldiçoam o surdo. Todos são mandamentos, mas não necessariamente têm ligação com. Fazem porque acham certo. E os mandamentos do Eterno, se vocês observarem, a grande maioria deles são lógicos. Lógicos. Não vejo dificuldade nenhuma de obedecer os mandamentos do Eterno, tendo em vista que são lógicos. Nenhum mandamento vai dizer para você matar. Alô? Qual mandamento vai dizer para você matar? Não tem, não existe. Muito pelo contrário, não assassinarás. Isso é uma coisa lógica. Lógica. Como é que é difícil guardar isso? O mandamento vai dizer para você ser honesto. Se o mandamento disser seja desonesto, roube as pessoas, aí era difícil de cumprir. Os mandamentos são lógicos. Por isso eu digo, muitas pessoas praticam
e não necessariamente servem ao Eterno. Então aqui tem um pouquinho de azeite, mas é insuficiente. É um azeite que não é fruto do amor ao Eterno. E é exatamente, gente, o detalhe, além do azeite que eu falei, o detalhe mais importante é aquele detalhe que faz a lâmpada nunca se apagar. É o detalhe que a gente lembra da tradição de Hanukkah. Alô, logo a gente vai celebrar Hanukkah. É aquele detalhe que a lâmpada nunca se apaga, o azeite nunca acaba. O azeite nunca acaba. Qual é o detalhe? É um aditivo que se coloca no azeite para ele não acabar. O amor, ahavá, o amor. Esse é o detalhe que falta. O amor. Falando de casamento, amor. É o detalhe, é o aditivo. Olha, é o macete, se pudesse termo, faz o azeite nunca acabar, nunca faltar. Faz render, ó, de forma ininterrupta, o amor. Porque o Eterno preparou o Olam Rabá, o mundo vindouro, para aqueles que o amam. E são para esses que ele demonstra graça. Para os que o amam e obedecem os mandamentos. São dois detalhes importantes, a obediência e o amor. Então, esse aditivo é o detalhe chave da história. É esse detalhe que faz. Não importa se você está dormindo ou acordado, você está preparado. Não importa se você está deitado em pé, de cabeça para baixo, sonhando, você vai estar sempre preparado por causa do. Nunca se apague a tua. Verso 9. Não deixe a lâmpada apagar. Para isso, continue andando ao Eterno. Se possível for, volte ao primeiro. O amor não pode. Não pode. Você não pode jogar fora o azeite que está ali com o amor ali, o ahavá, o shemen im ahavá. Im com ain, viu? Não com aleph. O óleo com o amor misturado ali, que não acaba. Você jogar fora e colocar um outro óleo. E aí, o que é que as inteligentes não respondem? Terminando, viu, gente? Jantada boa aqui no capítulo. Foi? Tá? Quero terminar essa parte. Primeiro, essa parte aqui dessa história. Vamos lá. Verranevonot e as inteligentes, anu lemor, anu responderam lemor, dizendo, lo, não, lo ren. Ao pé da letra seria não sim, mas no texto bíblico, o ren, ele é assim, com A na frente, assim. Não assim, não dessa forma, não desse jeito. Pen, senão, pen é senão. Lo, senão, não haverá. Né? Senão, spok, faltará lanu para nós. Senão, não haverá para nós. Ou seja, não faltará para nós. Se der para vocês, vai faltar para a gente. Significa que a salvação, como todo mundo já está 1000 vezes acostumado a ouvir, a salvação é individual. Não tem como um ser humano fazer a parte do outro. Eu não posso amar por você ao Eterno. Eu posso amar por mim. Eu não posso amar ao Eterno pela minha filha. Não posso amar ao Eterno pelo meu filho, pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, pelos meus amigos.
É individual. As almas são individuais. Então, cada um tem que fazer por si mesmo. O relacionamento com o Criador é individual. Entenderam? Alô? Por isso que está dizendo isso aqui. Não é que elas são ruins, mas não. O que o mestre está querendo dizer para os alunos é, olha, Shimon Kefa, Simão Pedro, não pode amar ao Eterno por Yohanan. Alô? Yohanan não pode amar ao Eterno por Andrai, por André. Andrai não pode amar ao Eterno por Natanael. Natanael não pode amar ao Eterno por Yaakov. E assim, Yaakov não pode amar ao Eterno por Matitiarro. Cada qual tem que ter a sua lâmpada, cada qual tem que ter o seu azeite, cada qual tem que estar preparado. Individual. Alô? Velachen, portanto, lernar, vão. El morrei, shemen, aos vendedores de azeite. O Kineiná Lachen, e comprem para você. Adquiram para você. A questão, gente, é que esse tipo de azeite, misturado com amor, não tem preço, não se vende, não se adquire comprando, não se adquire com os outros. Isso requer coração. Abrir o coração. Ser, desejo. Não se compra. Amor não se compra. Relacionamento com o Criador não se compra. Não se pode comprar como se venderam. Alô, não sei se ainda hoje vendem, mas antigamente se vendia terreno no céu. Ó. Depois não quer que eu faça isso. Diga se não é uma. Ó. Não é não é pelos bens materiais, não é pelos títulos, não é pela posição social, não é pela nacionalidade, não é pela cor da pele, não é nada disso. Só você que o problema aqui não é eles não tinham, é o tempo. Porque o tempo de preparação acabou. Já não tem mais tempo. O tempo foi dado e muito tempo, mas não quiseram se preparar. O tempo foi dado e foi dado demais, as oportunidades foram tidas, mas não deram a mínima importância. Então é o tempo, já não tem mais tempo. Vai rir. E aconteceu, Belertan, ao caminharem Liknot para comprar Verriné, de repente, alô, Erratan Ba, o noivo chegou. Ve'ele, e aquelas Asher Nahonu, que estavam preparadas, Baú, entraram. E tô com ele, El Hatunato, para o casamento. Veja que a palavra casamento, Hatan, está dentro da palavra casamento. Olha só. Olha que interessante. Eu já expliquei isso várias vezes, mas para quem nunca viu, aqui é a palavra noivo, Hatan. Aqui é a palavra casamento, Hatuná. A palavra noivo está dentro. E a palavra sogro em hebraico é roten, que é a mesma palavra, só quando as roten, com rolen. Roten. Então, noivo, sogro, casamento,
é uma coisa só. Por quê? Porque o casamento é exatamente entre o noivo e o sogro. É um contrato que os dois faziam. O noivo tinha que pagar ao sogro o dote da noiva. O noivo, para casar, pagar o dote. Aí o sogro liberava a filha para ser dele. Ela sequer participava do casamento. Participava indiretamente, porque ela era exatamente desculpa a expressão, viu, por favor, mas a mercadoria que estava sendo negociada. Assim, no passado era assim. O sogro, né? O sogro tem que receber a quantia que ele mesmo estipulou como dote. O noivo pagava diante das testemunhas, e aí havia a festa do casamento. Bebidas para o noivo, sogro, convidados. Depois disso, a noiva era entregue para ele e ele a levava para a sua terra, para as núpcias. E aí, salve-se quem puder. Entendeu aqui? As palavras em hebraico do mundo antigo refletem exatamente era na época como eles entendiam as coisas. Desde o início, o homem se juntava com a mulher e ali se tornava uma só carne, no momento da relação. Então, estavam ali, tinham relação, e aí passavam a ser marido e mulher. Pronto. Negócio de testemunha, não tinha negócio de cerimônia, não tinha nada disso. Todo mundo sabia que aquela mulher tinha um baal, tinha um dono, tinha um marido, tinha um possuidor, e ela não poderia ser possuída. Ela já tinha um marido. A mulher, ela tinha dinheiro no mundo. Vamos lá. Alô. Salve-se quem puder. Vamos lá. O que aconteceu? Chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele. El Ratunato para o casamento dele. Verradelet. Delet. O que é Delet? Delet é a letra D, né? Dalet. Som de D. Dalet, essa letra aqui. Que é porta em hebraico. Então, a porta Nisgará. Fechou. Porta fechou. Porta. Aqui está portas, né? A porta fechou. Está errado aqui. Verso 10, altera logo. Altere logo aí. Verso 10. Altere, por favor, o verso 10. Está errado, a tradução está errada. Errada a tradução. O verso 10 está no singular. A porta fechou. A porta, tudo no singular. Está errado. A porta fechou. A porta fechou. O tradutor aqui, tradutor, a minha mente foi enganada pelas virgens, plural virgem. E aí eu coloquei tudo no plural, mas não, a porta fechou, tá vendo? Tá no singular. A delet nisgará, e a porta fechou. Já foi. Vê a hareichen, e depois disso, depois disso, Baú, tá aparecendo aí na tela? Tá. Depois disso, Baú chegaram Yeter, as demais, Rabetulot, as demais das virgens, Vatomarná, e disseram: Adonai-no, nosso Senhor, Adonai-no, nosso Senhor, Petar, na,
abre para nós, abre, rogamos na Lanu para nós. Perru e ele, noivo, Aná respondeu, Amar e disse, Amém, Elohim, Melech Neeman, o Eterno é Rei fiel. Observe como ele usa esse acróstico de forma espetacular, mostrando a fidelidade do Criador, a fidelidade do Eterno, de acordo com a sua palavra, de velar pela palavra para cumprida, suas promessas. Ele é fiel, ele não é infiel, desorganizado, bagunçado. Ani omer lachen. Eu digo para você que lo iadati. Eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Alô? Não conheço. Alquem, portanto, hindu, fiquem preparados, estabelecidos, firmes, al mishmartichem. Repetindo o capítulo 24, a mesma coisa, a mesma expressão. Fiquem firmes na guarda de vocês. Na guarda, chomer, guardar. Na guarda de quê? Eles por acaso são guardas? São vigilantes? Guardar o quê? Guardar os mandamentos. É disso que se trata. Vocês não podem abandonar a prática do Eterno. Não importa o que venha depois, o estilo de vida que vem, né? Sempre aparecem os estilos de vida na humanidade. Greco-romano, alô, babilônico, assírios, egípcios, aqueles estilos de vida que tomam conta da humanidade. Romanos, vem os romanos. Depois vai vir o quê? Hein? Por aí vai. Aí a humanidade sempre tem os momentos que, como se fosse algo novo, mas tudo é uma capa, só uma capa diferente, uma roupa diferente, mas o ser humano é o mesmo. Mesmo. O ser humano é o mesmo. Fiquem firmes na guarda de vocês, que Einerren, pois vocês não, Iodim, não conhecem, não sabem, Et Hayom, o dia, Et Hasha'a, e a hora, Asher Yavoba, que virá Ben Ha-Adam, o filho de Adão. Vocês não sabem, vocês não conhecem. Nem os anjos do céu, os mensageiros sabem. Nem o filho, nem eu sei. Só o filho de Adão não sabe. Ben Ha-Adam não sabe. Então, já é do Eterno mesmo não sabermos, para a gente ficar sempre preparado. Porque se soubesse, o ser humano faria tudo que quisesse. E aí, quando chegasse próximo àquele dia, falou. Esses arrependimentos não seriam verdadeiros. O que é verdadeiro, gente, é aquilo que a gente vê todos os dias. Quando a gente ama algo realmente, a gente não ama só um dia na semana, 2 dias, a gente ama todos os dias. Quando a gente ama algo, quando a gente gosta de algo, está dentro de nós. Não sai de nós. Não tira férias. A mesma mesmo conselho que o mestre Yeshua deu para os, eu dou para você. Estejam parados na guarda de você.
na obediência. Deixe que nada atrapalhe o relacionamento. Nada deve atrapalhar o relacionamento. Nada. Se algo, como ensinou o mestre Yeshua, o Sermão da Montanha, se algo atrapalhar esse relacionamento, corte. Alô? Oh. É melhor entrar no mundo vindouro faltando um braço, faltando uma perna, faltando um olho. Claro que isso é uma cura de linguagem, é algo que te atrapalha no relacionamento com o Criador. Cortar isso. Não é cortar fisicamente, é cortar. Ou seja, que parte está te atrapalhando o relacionamento. O que mais importa, gente, na vida, termos eterno para sempre. Shem. Um beijo para todos vocês. Um pouco mais longo. Aí depois nós entraremos semana que vem em outra parábola. Alô, em outra parábola maravilhosa. E depois nós temos um momento também sensacional. Yeshua, ele fecha todo esse discurso com seus discípulos de forma sensacional. Desejo a todos vocês, Laila Tov, boa noite. Até o próximo Momento do Hebraico. Momento do Hebraico. Sejam preparados.